queridos, graça e paz. Hoje, domingo 22 de março de 2020, devido ao isolamento compulsório, nosso encontro será na sua casa. Falaremos sobre essa quarentena, onde tenho plena convicção e certeza de que sairemos dela melhores do que entramos, independentemente dos resultados que possam vir sobre nós. Por que eu sei disto? Pelo fato de que os nossos valores em Cristo Jesus estão sendo trabalhados o tempo todo. Nós estamos em constante peregrinação. Sabemos que o coronavírus tem atingido de forma severa muitas pessoas sem fazer distinção. Porém, a nossa comunhão e fé no Senhor é que nos darão forças e sustentação para superarmos este tempo de confinamento. É Deus nos lembrando que não estamos isentos de lutas. Os mesmos ventos impetuosos que batem na casa do justo, batem também na casa do ímpio, como já dito por Jesus, sobre aquele que edifica sua casa sobre a rocha e aquele que edifica sobre a areia. Que este momento seja para nós um momento de muita sabedoria, reflexão e discernimento. Um momento de colhermos bênçãos em tempos de crises e não tempestades por consequência da desobediência e do pecado. Quero pedir aos irmãos uma única coisa. Evite sair de casa se você não faz parte do grupo essencial de trabalho. Os governos do Brasil e do mundo, mediante a gravidade do Covid-19, estão tomando medidas radicais, impondo sanções e penalidades aos que descumprirem essa ordem. Isto, além de visar a nossa segurança e a segurança das pessoas à nossa volta, impede a proliferação do vírus e o caos sem precedentes na saúde pública. Essa semana, lamentavelmente, vimos nos noticiários que mesmo em quarentena, muitos dos que foram dispensados de suas atividades regulares foram para as praias, restaurantes e bares como se nada estivesse acontecendo, como se estivessem de férias. Vi líderes religiosos desobedecendo a ordem clara do governo que neste momento visa o bem da população. Em Romanos capítulo 13, no verso 1, o apóstolo Paulo declarou: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Queridos, a igreja não está presa nas quatro paredes. Este é o momento que Deus está nos chamando para sermos parte de sua igreja em nossos lares. O profeta Isaías declarou algo muito interessante em seu livro, no capítulo 40, dos versos 28 a 31. Olha só. Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Glória a Deus por sua palavra em nossos corações. Queridos, este texto é uma profecia futura que viria a acontecer há 150 anos depois deste registro. Ela foi direcionada ao povo do Reino do Sul, Judá. Eles seriam levados cativos e se tornariam escravos do povo babilônico, por consequência do pecado e por não considerarem a palavra do Senhor. Quando Isaías profetizou essas palavras, ele estava encorajando o povo a viver dignamente, apesar das circunstâncias difíceis que viriam sobre eles. Quando olho para esta profecia, compreendo que a fé não é um escudo contra as provações e dores, mas que ela nos abre o caminho para uma atitude positiva diante das dores e provações que não temos como controlar. Creio que essa deva ser também a nossa esperança para este momento. Hoje estamos em quarentena por consequência do Covid-19. Ele tem sido a Babilônia que se levanta contra as nações, oprimindo a saúde, oprimindo a economia global. Eu quero compartilhar com você sobre alguns princípios que Deus nos concede por meio desta ilustração, que é
o subir com asas como de águia. Eu particularmente acho fantástico a comparação que o profeta faz do homem que confia no Senhor com as águias. Eu não sei se você sabe, mas as águias possuem uma forma toda especial de enfrentar as tempestades. Elas conseguem voar por cerca de 120 a 160 km por hora. Elas podem voar por horas, subirem acima das nuvens densas e escuras, correndo riscos de descargas elétricas, até chegarem à posição de onde elas consigam ver o sol brilhar novamente. Deus, neste texto, nos mostra que não importa o tamanho do problema que estamos vivenciando e as más notícias que ainda poderão sobrevir. O Deus que eu e você, nós servimos, é poderoso para cumprir em nós seus desígnios, sejam eles quais forem. Deus tem seus meios de atuar. Ele é soberano. Sobre isto, o profeta Isaías faz questão de nos lembrar que ele é eterno, criador, inescrutável, nem se cansa nem se fatiga, multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Isaías estava mostrando ao povo de Deus, que eles entrariam no cativeiro sim, já estava preordenado por ele, porém eles sairiam melhores de lá do que entraram. Assim sendo, meus amados irmãos, não importam os resultados, em Deus a luz sempre brilhará para aqueles que nele confiam. Seja para a vida ou seja para a morte, esta profecia de Isaías se concretizou em 539 a.C., aproximadamente mais de 200 anos depois, onde Deus levantou o rei Ciro da Pérsia para conquistar a Babilônia. Em 537 a.C., os judeus foram autorizados a voltarem ao lar, pondo fim ao período de cativeiro. Em terceiro lugar, o que aprendemos aqui é que há poder quando o povo de Deus acredita e se levanta em oração. O salmista declarou: "Elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra." Salmo 121, dos versos de 1 a 2. Se quisermos voar como águias, precisaremos tirar os nossos olhos das trevas e buscarmos a luz, nem que seja no fim deste túnel da nossa jornada. Aliás, Deus nos chama para sermos luz em meio às trevas. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo que disse: "Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida." João capítulo 8, verso 12. O rei Salomão, em meio a uma grande crise vivida em seu reinado, ele clamou a Deus. E Deus o respondeu da seguinte forma: "E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra." Segundo Crônicas, capítulo 7, verso 14. Neste texto, vemos claramente que o então de Deus só será real em nossas vidas e fará sentido nela se nós levarmos muito a sério esse "se". Em quarto e último lugar, Deus está fazendo a parte dele. Precisamos também fazer a nossa. Eu quero concluir essa reflexão te fazendo um convite. Aproveite este momento para crescer espiritualmente. Crie programas que edifiquem você e sua família. Leia a Bíblia, ore e jejue. Assista filmes e leia livros que edifiquem sua vida. Tem muitos filmes cristãos disponíveis nas diversas plataformas. Pratique exercícios físicos básicos. Em casa, eles ajudam na saúde física e mental. No mais, que Deus te abençoe ricamente. Inscreva-se no canal, compartilhe essa mensagem com o máximo de amigos e familiares. Um grande abraço e até o próximo.